2 Coríntios capítulo 12. Nós estamos caminhando para o final da carta de 2 Coríntios. Segunda Coríntios 12, hoje nós vamos ver dos versículos de 11 a 21. Falta só mais um estudo para a gente terminar a carta de 2 Coríntios. Então não falte no próximo domingo. Nós vamos concluir mais uma carta para honra e glória de Deus. Todos estão lá? 2 Coríntios 12? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Se alguém não está, fala misericórdia, aí eu espero um pouquinho. Não? Então vamos ler. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 11, diz assim: Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoe-me essa ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não serei um peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não tenho sido um peso para vocês. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura eu os explorei por meio de alguém que enviei a vocês? Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus, como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los, pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Cremos que a Tua palavra tem poder por si só. A Tua palavra, ela cura, a Tua palavra liberta, ela purifica, ela santifica, ela renova, ela instrui, ela corrige, Senhor. A Tua palavra é tudo para nós, Senhor. Então nós te pedimos, ó Deus, fica à vontade, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, de agir nas nossas vidas através da Tua palavra. Que ela venha como uma espada de dois gumes que penetre o mais profundo do nosso ser, discernindo as intenções do nosso coração, Senhor. E eu oro, Deus, que a Tua palavra nos traga para mais perto do Teu coração, Deus. Abre os nossos ouvidos e nos livra de distrações. Eu oro já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos agora o apóstolo Paulo em suas palavras finais, se dirigindo à igreja em Corinto, uma igreja que ele começou, que ele levou o evangelho, que ele ama, mas que tinha cortado o relacionamento com ele. E ele escreve essa carta, não para se defender, mas como um pai que ama seus filhos, na esperança de que eles os ouçam e se arrependam, sejam transformados e abençoados.
Então, esse é o coração do apóstolo Paulo quando ele escreve essa carta. E uma rápida revisão que eu quero fazer com vocês é o tema da carta, o versículo tema e o que nós vimos no nosso último estudo. O tema da carta é Cristo, nossa suficiência, e o versículo tema é 2 Coríntios 9:8, que eu espero que até domingo que vem você decore. Brincadeira, mas custa nada. 2 Coríntios 9:8 diz assim: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E a passagem de hoje é o versículo de 11 a 21 do capítulo 12, e o tema da mensagem é apelo ao amor prático e à obediência. Então Paulo ele faz um apelo nesses versículos que nós acabamos de ler à igreja, ao amor prático e à obediência. No nosso último estudo, quando nós terminamos o capítulo 11, nós vimos que é mais abençoador para nós nos regozijar nas coisas que nos humilham do que nas coisas que nos trazem orgulho. Aqueles que não estavam aqui, eu encorajo vocês a ouvirem o estudo da semana passada, porque você vai entender por que nós nós nos regozijamos mais nas coisas que nos trazem humilhação e vergonha do que nas coisas que nos trazem orgulho. Porque as coisas que nos trazem humilhação e vergonha nos trazem para mais perto de Deus. Enquanto as coisas que nos trazem orgulho nos fazem indiferentes a Deus, né? E essa noite nós vemos o apelo final de Paulo motivando os irmãos a viver na unidade e obedecerem ao Senhor. Antes da gente falar ainda do capítulo 11, eu quero recordar as palavras do apóstolo Paulo do nosso último estudo. Se você ler um pouquinho, né, antes dos versículos de hoje, o começo, né, do capítulo 12 de 2 Coríntios, você vai ver Paulo, ele falando alguma coisa muito revolucionária, né? Ele fala assim: olha, eu me alegro naquilo que me traz vergonha, naquilo que me traz humilhação, como nós falamos. E a gente sabe que ele fala ali do espinho da carne dele, ele fala das limitações, das dificuldades, das lutas, das coisas que as pessoas apontavam o dedo e riam dele, né? Tiravam sarro dele. E ele fala: olha, eu me alegro em Deus, em todas essas coisas, né? E a palavra que ele coloca para nós foi a palavra que Deus falou para ele. Ele falou: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu louvo a Deus por Paulo ter passado o que passou, para que essas palavras fossem registradas na palavra de Deus para mim e para você hoje, né? Porque as palavras de Deus, ela não muda, né? É o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é imutável também. E a palavra de Deus é: a minha graça é suficiente para você. Né? Não sei qual é a sua luta, a sua dor, a sua dificuldade, mas a palavra de Deus é: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu louvo a Deus por essa verdade, porque ela não foi uma verdade só para Paulo, ela é uma verdade para mim e para você hoje, amém? Glória a Deus. Então, depois de ouvir essas palavras, Paulo agora ele fala para os irmãos: ouçam o meu coração, ouçam o que eu tenho a dizer, e mudem, e se arrependam, né? E se voltem para Deus. Versículo 11. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. Gente, prestem muita atenção no que Paulo diz no versículo 11. 3 coisas muito importantes, tá? Primeira delas, ele fala o seguinte: fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Paulo ele fala que ele é insensato. O que é uma pessoa insensata? É um louco, uma pessoa que age com insensatez, que não, né, age sem sentido, né? O que ela faz não tem lógica. É um louco, é um insensato. E Paulo fala: eu falei como um insensato, eu falei como um louco para vocês, eu falei coisas que vocês não queriam ouvir, que vocês não entendiam, mas eu falei de um modo, eu fui obrigado a isso, porque se eu falasse de outra forma, vocês não iam me compreender. Paulo, sabe quando você tem que falar para louco, você fala como louco? Então Paulo falou como um louco, porque eles estavam tão
longe da vontade de Deus, eles estavam vivendo uma vida tão carnal, uma vida tão longe do propósito da vontade de Deus, que eles não entendiam, eles não conseguiam entender se Paulo falasse de forma normal com eles. Então Paulo, ele começa a trazer seu testemunho pessoal, as coisas que ele fez por amor a Jesus, as suas dificuldades, e a gente sentiu que Paulo teve uma grande dificuldade. Paulo não tinha prazer de falar, olha, eu fiz isso por causa de Cristo, e passei por naufrágio, e fui apedrejado, e sofri açoite. Paulo não tinha prazer em falar nisso, porque ele não queria exaltar o eu dele, ele não queria falar, olha como eu sou grande, olha o que eu fiz para Cristo. Não, a gente conhece Paulo, a gente sabe que isso não é dele, mas ele se viu obrigado a ter que falar dessa forma, para que os irmãos pudessem entender, nossa, isso é uma vida de alguém que serve a Cristo. Nossa, o que aqueles super apóstolos estavam falando contra Paulo, nossa, aquilo não é certo. Então Paulo se viu obrigado a ter que falar dessa forma para eles. E é por isso que ele fala, eu fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. E depois ele fala uma segunda afirmação, eu devia ser recomendado por vocês. Por que Paulo fala isso? Porque uma acusação que tinham contra Paulo é de que ele não tinha uma carta de recomendação vinda de Jerusalém, como os outros apóstolos tinham, ou super apóstolos, como ele fala aqui. E ele fala, vocês querem uma carta de recomendação minha, mas vocês são minha carta de recomendação. Se vocês conhecem Jesus hoje, é porque eu trouxe o evangelho até vocês. Então, quem é a minha carta de recomendação? Ninguém tem que me dar uma carta de recomendação, porque vocês são a minha carta de recomendação. Se eu sou um apóstolo de Cristo, vocês são a prova disso. Vocês são a maior recomendação que eu poderia ter, de que o meu chamado é de Deus mesmo. E ele completa, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. E ele fala, olha, o terceiro ponto aqui desse versículo. Eu não sou em nada inferior a esses superapóstolos. E Paulo já falou que esses superapóstolos nem sequer servos de Cristo eram. E Paulo fala, eu não sou menor que eles, eu não sou inferior a eles, embora eu nada seja. Não é tremendo isso? Eu amo isso, porque isso mostra a humildade de Paulo. Paulo fala, olha, esses caras, eles são servos do diabo, eles não são servos de Cristo, eles estão confundindo a cabeça de vocês, eles estão trazendo divisão no meio de vocês, eles estão colocando vocês contra mim, eles não são da parte de Deus, e eu não sou inferior a eles em nada, embora eu nada seja. Por que isso é importante? Porque é muito fácil, irmão, para mim, para você, olhar para as pessoas à nossa volta e a gente pensar, nossa, eu não faço o que aquela pessoa faz. Ou, olha, nossa, mas aquela pessoa está numa situação bem mais difícil que eu. E eu me senti um pouquinho melhor que ela. Paulo, ele está falando, eu nada sou. Esses homens são uns sem vergonha. Eles são uns canalhas. Mas ele fala, mas eu nada sou. Vocês entendem, gente? Não é porque as pessoas, elas muitas vezes dão as costas para Deus ou agem contra Deus, que a gente é melhor que elas. Assim como Paulo fala, nós nada somos. Porque o bem que há em mim, o bem que há em você, se existe alguma coisa boa, vocês sabem a resposta. De onde vem? É o Senhor. Se existe alguma coisa boa, irmãos, em mim e em você hoje, é pura graça de Deus, é a presença de Jesus. Tirando Jesus de nós, não sobra nada. Se tirar Jesus de nós, não sobra nada. É igual tirar o ar que a gente respira, a gente morre, porque Jesus é tudo para nós. Então, a diferença que nós temos é Jesus. E isso não é mérito nosso, isso não é mérito de nenhum de nós. Porque quem se revelou para nós, quem nos amou foi Ele. Então, qualquer coisa que eu e você temos de bom hoje, vem de Deus. É pura graça de Deus. Amém? Glória a Deus.
Então essa foi a primeira exortação do apóstolo Paulo. E aí o versículo 12 ele continua, ele fala: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Irmãos, quais são as marcas de um apóstolo? O que esse versículo diz? As marcas de um apóstolo são sinais, maravilhas e milagres. E Paulo diz: olha, irmãos, todas essas marcas de um apóstolo foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. E quando Paulo fala tudo isso, sinais, maravilhas e milagres, aconteceram no meio de vocês com grande perseverança, é tremendo. Porque perseverança é a característica principal do cristão. A perseverança é a característica principal do cristão. O que é perseverar? É continuar mesmo quando a situação é contrária, Perseverar fala de você continuar, mesmo em situações adversas, mesmo de suportar, mesmo em situações que você não gosta. Isso é perseverar. E a perseverança é a característica principal do cristão, porque pela graça de Deus, o Senhor nos dá essa perseverança, não é? Quando a gente pensa que não vai dar, dá. Quando a gente pensa, não, agora não vai dar mais. Aí que dá, aí que Deus se revela, aí que o milagre acontece, aí que alguma coisa que você não tem como explicar acontece e continua, porque a perseverança ela é fruto da graça de Deus na vida do cristão. É tremendo, E perseverança, eu vou repetir, fala de não é continuar em situações agradáveis, não é continuar porque o sol continua radiante, não é continuar porque agora eu estou mais confortável do que antes, não é continuar porque agora não tem problema nenhum na minha vida. Não, Paulo está falando: olha, vocês viram esses sinais de um apóstolo entre vocês, mas foi por causa de grande perseverança. Foi em situações adversas, foi debaixo de tribulação, foi debaixo de luta, foi debaixo de apedrejamento, de naufrágio, de açoite, de calúnia, de difamação, foi debaixo de tanta coisa contrária, que vocês viram esses sinais e maravilhas acontecerem. Ele está falando, isso fala por si só. Deus está comigo, a boa mão do Senhor é que me acompanha. No versículo 13 ele continua dizendo: em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoem-me esta ofensa. Paulo está falando: irmãos, em nada eu tratei vocês diferente das outras igrejas, exceto numa coisa: eu não fui pesado para vocês. Eu não tirei vantagem de vocês. Eu não quis que vocês me dessem ofertas de amor. Desculpa se eu ofendi vocês por isso. Por que Paulo está falando isso para eles? Porque Paulo quer que eles entendam a diferença. Esses super apóstolos que tinham chegado à cidade de Corinto e feito a cabeça dos irmãos de lá contra Paulo, eles exigiam oferta, eles exigiam dinheiro. Você quer uma oração? É tanto. Nada muito diferente do que a gente vê nos dias de hoje. E Paulo fala: eu não pedi nada, eu não tirei proveito de ninguém. Aí ele fala de forma bem irônica: me perdoa se eu ofendi vocês com isso. Me perdoa. Perdoa porque vocês respeitam eles. Os que agem dessa forma são adorados e venerados por vocês. Eu que não faço isso, vocês cortaram o relacionamento. Vocês não querem me ouvir. Desculpa, talvez esse foi meu erro, Paulo está falando. E Paulo sabia que a igreja não era madura o suficiente para ele aceitar alguma oferta, alguma coisa. Ele sabia que eles eram do tipo de jogar na cara. Então Paulo falou: é mais sábio não aceitar nada. É mais sábio somente dar, somente oferecer, somente investir. Porque a gente sabe que outras igrejas ofertavam para Paulo e Paulo aceitava, mas de Corinto não. Ele sabia que não vinha de Deus,
quando a oferta não vem de Deus. Quando que a oferta não vem de Deus? Quando ela vem com alguma coisa por trás, né? Deus não age dessa forma, né? Então Paulo sabia que não tinha que aceitar aquilo. Irmãos, essa coisa dos irmãos em Corinto, né, agirem contra Paulo, isso fala muito com a gente, isso incomoda muito o nosso coração, né? Porque nós devemos, e eu falo isso comum entre vocês, nós precisamos ser mais gratos a Deus por a vida daqueles que investem espiritualmente na gente, né? Pessoas que oram por nós, pessoas que querem ver a gente edificado na palavra de Deus, que pagam um preço, né? Poderiam estar no final de semana em qualquer outro lugar, mas estão aos pés do Senhor, buscando a Deus, né? Para chegar nesse momento que nós nos reunimos e nos alimentar, e a gente crescer junto, e a gente ser fortalecido junto. Nós precisamos examinar nosso coração diante do Senhor. É muito fácil nós não reconhecermos aqueles que Deus usa para nos abençoar espiritualmente, né? É muito fácil isso acontecer, mas a gente tem que vigiar quanto a isso. Versículo 14. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Que as palavras de Paulo não mexem com você, porque mexem comigo, irmãos. Ele está falando aqui, olha, eu vou visitar vocês agora pela terceira vez, estou me preparando para visitá-los pela terceira vez. E Paulo ele diz o seguinte: eu não quero que vocês se preocupem, porque mais uma vez eu não vou ser pesado, mais uma vez eu não espero que vocês façam nada por mim. Mais uma vez eu vou prover para as minhas próprias necessidades para estar com vocês, para servir vocês. Mas aí ele fala alguma coisa que quebra a gente. Ele fala: o que eu desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. O que Paulo está dizendo? Ele está falando: vocês fiquem tranquilos, porque o que eu quero não é o que você tem, eu quero o teu coração. Eu não quero alguma coisa que você possa me dar ou me oferecer, eu quero a tua amizade de volta, eu quero esse relacionamento de irmãos de volta, eu quero que a gente ore junto de novo, eu quero que a gente chore junto de novo, eu quero que a gente clame junto diante do trono de Deus. É isso que eu quero. Digam se não são palavras de um pai, não é? Para um filho, palavras de alguém que ama, está disposto a se humilhar por amor. E aí ele completa: porque não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais que juntam para os filhos. Paulo ele está convicto de que ele é chamado por Deus para ser como um pai espiritual para esses irmãos. E como é que um pai faz? Um pai muitas vezes fala disciplina, né? Fala palavras duras, né? Palavras que nós não queremos ouvir, mas sempre nos ama, né? Sempre nos ama. E Paulo agiu com muito amor, né? Paulo agiu com muito amor, perseverando para reconquistar o coração desses irmãos. Corações duros, irmãos, mas Paulo ele lutou. E eu queria fazer, antes da gente passar para o próximo versículo, eu queria falar uma coisa aos filhos, né? Porque é muito fácil o filho ser ingrato, o filho não reconhecer o trabalho do pai e da mãe. Às vezes os pais se desgastam, né? Fazem o impossível, não são perfeitos, mas os filhos não reconhecem. Os filhos estão sempre reclamando, os filhos nunca estão satisfeitos, né? Isso é ingratidão, isso é ingratidão. E quando o coração do filho está errado com Deus, não importa o que o pai faça, não importa o que a mãe faça, ele vai sempre reclamar. Sempre é insuficiente, nada agrada, nada é do jeito que gosta. Reclamam de barriga cheia. Isso é mimo, né? Isso é errado, né? Isso é errado. Se há um coração assim, você precisa se acertar com Deus, você precisa se arrepender, você precisa mudar, precisa deixar isso.
E seja grato a Deus pelos seus pais, né? Louve a Deus pelos seus pais e aproveite enquanto você os tem. Aproveite enquanto você os tem. Amém? Nós não vamos ser cobrados pelo que nós não tivemos a oportunidade de fazer. Nós vamos ser cobrados por aquilo que nós tivemos a oportunidade, mas o nosso coração não estava alinhado com Deus e nós não fizemos. É por isso que nós seremos cobrados um dia. Bom. Versículo 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado. Irmãos, novamente eu quero chamar a atenção de vocês para as palavras de Paulo. Ele está dizendo, olha, de boa vontade, por amor de vocês, eu vou até vocês. Eu vou gastar tudo o que tenho. Paulo estava disposto a abrir mão de suas economias, de tudo que ele tinha. Ele estava disposto a gastar para visitar esses irmãos. Porque não era uma viagem simples, que você pega um ônibus aqui e desce ali. Não, era uma viagem longa. Era uma viagem de dias. E Paulo estava falando, eu estou disposto a gastar qualquer coisa para fazer essa viagem, para estar com vocês. Mas ele não fala só gastar o que tenho, ele fala, e também me desgastarei pessoalmente. Ou seja, não se tratava apenas de recursos materiais e financeiros que Paulo estava disposto a abrir mão para estar com os irmãos. Ele estava disposto a se desgastar fisicamente. Já tinha idade. Ele estava disposto a se desgastar fisicamente. Numa viagem de dias, a pé, a cavalo, para ver esses irmãos, para estar com esses irmãos. E emocionalmente também, né? Queria chegar lá e não era um ambiente que ele se sentia aceito e amado e receptivo, né? Mas ele estava disposto a gastar o que tinha e se desgastar fisicamente e emocionalmente para estar com esses irmãos. E aí ele completa o versículo 15 com uma frase tremenda. Ele fala, visto que os amo tanto, devo ser menos amado. E fala, olha, eu amo tanto vocês, amo tanto vocês. E aí ele fala, uma outra tradução para isso seria, parece que quanto mais eu amo vocês, menos eu sou amado. Seria uma melhor tradução para essa frase. Quanto mais eu amo vocês, quanto mais eu faço por vocês, menos valor vocês me dão, né? Menos amado eu sou. Mais vocês me desprezam, mais vocês me ignoram. Irmão, você sabe que amor não é um sentimento, né? Amor é uma atitude. Amor é uma ação. Amar é um verbo de ação. Não adianta você falar para uma pessoa que você a ama, você pode morrer falando que ama alguém, mas se você não fizer alguma coisa que demonstre o seu amor, não vale de nada, não é? Não vale de nada, porque o amor é prático. O amor, ele age não com palavras, com atitudes. Jesus, você vê ele amando os seus discípulos até o fim. Em várias passagens a palavra de Deus fala, e Jesus os amou até o fim. Todos o abandonaram e Jesus os amou até o fim. Foi negado, mas Jesus os amou. Foi traído, mas Jesus os amou até o fim. Mas se você não vê Jesus falando, eu amo você. Você vê Jesus lavando os pés. Você vê Jesus tomando a cruz para pagar pelos pecados. Porque amor é uma atitude. Amor é ação. Você faz alguma coisa. 1 Coríntios 13, de 1 a 3 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Não tem nada mais irritante do que isso. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é a essência, o amor é o princípio, o amor é o fruto, o amor é a razão.
O amor é a prática do Senhor em nós. Não adianta a gente falar para as pessoas que nós a amamos enquanto elas não verem o quanto nós nos importamos com ela. Então não adianta você falar, olha, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de conhecimento, eu sou uma pessoa que conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu sou uma pessoa que fala a língua de anjo, que fala 10.000 línguas de homens. Nada disso tem valor algum, nada disso importa. Não, mas eu tenho dom de profecia, não, mas eu tenho conhecimento, não, mas eu faço e eu aconteço, não importa. A menos que você demonstre a essa pessoa que você se importa, que você a ama. E às vezes é algo tão simples, né? Às vezes é algo tão simples. Paulo sempre encoraja os maridos e as esposas, né? Não adianta você falar que ama enquanto você não demonstrar esse amor. E como que Cristo demonstrou o amor dele por nós? Ele deixou o céu e veio até a terra. Ele mostrou, ele falou, eu não quero só que você escute que eu te amo, eu vou fazer algo prático para você, para mostrar o meu amor. Eu vou tomar o teu lugar naquela cruz e pagar por todos os teus pecados, para que você seja absolvido, para que você receba a graça de Deus, o amor de Deus na tua vida e tenha comunhão com Ele de novo. Jesus fez algo prático, Jesus tomou o nosso lugar na cruz, isso é amor, isso é amor. Então como que nós demonstramos amor um ao outro? Fazendo algo prático, encontrando as pessoas, indo de encontro à necessidade das pessoas. Isso é amor. Isso é amor de verdade. Paulo estava falando, olha, eu vou fazer um sacrifício. Eu vou gastar tudo que tenho e o que não tenho. Eu vou me desgastar fisicamente e emocionalmente, mas eu vou estar com vocês. Eu quero mostrar para vocês que eu me importo e que eu amo vocês. Por que será, irmãos, que a igreja em Corinto não estava recebendo desse amor? Porque o coração deles não estava certo com o coração de Deus. Quando o nosso coração não está certo, não está alinhado com o coração de Deus, nós somos ingratos, nós somos carnais, nós somos egoístas, nós somos mesquinhos. Nós dividimos em vez de juntar, nós bagunçamos em vez de encorajar, nós trazemos guerra em vez de trazer paz, porque o nosso coração está torto. A gente precisa se arrepender, a gente precisa falar, Deus me perdoa, Deus alinha meu coração ao teu, Deus eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser guiado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Então fica aí um desafio para todos, né? Como que você tem demonstrado amor às pessoas que você ama, às pessoas que são importantes para você? Como que você tem demonstrado? Elas sabem disso? Você tem demonstrado isso de forma prática? Ou você só fala e quer que elas acreditem? Né? Não pode. Tem que fazer, né? Versículo 16 diz o seguinte: seja como for, não lhes tenho sido um peso, no entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Então Paulo quer que eles saibam, olha, seja como for, não lhes tenho sido um peso, eu não sou pesado para vocês. Quando Paulo estava em Corinto, ele trabalhava fazendo tendas, ele trabalhava com as próprias mãos, para que ninguém tivesse que se preocupar com ele. Ele supria suas próprias necessidades trabalhando. Ele falava, olha, eu não quero ser um peso. Ele fala algo muito engraçado aqui. Ele fala, no entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. E ele está sendo muito irônico, porque uma das acusações que os irmãos também tinham contra ele é que ele era astuto. Ele não pedia nada para ele, mas ele se aproveitava das ofertas que eles mandavam para outros. E era mentira. Tudo isso era acusações contra Paulo. E aí ele usa a palavra astuto para falar, ó, mas como vocês falam que eu sou astuto, eu os prendi com astúcia. Então ele está falando, eu não quero ser um peso, eu vou continuar sem ser um peso, mas, como vocês dizem, eu sou astuto, então eu vou continuar prendendo vocês com a minha astúcia, eu vou continuar não sendo um peso para vocês. E aí ele completa na mesma ideia, versículo 17 e 18, porventura eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei?
Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Então Paulo está falando, olha, quem eu enviei até você? Tito, com outro irmão. Ele explorou vocês? Ele pediu alguma coisa de vocês? Ele se aproveitou de alguma forma de vocês? Não. Então nós temos o mesmo espírito e seguimos os mesmos passos. Paulo está falando, olha, se vocês acham que realmente eu sou astuto, perguntem para as pessoas que eu enviei até vocês, se eles tiraram alguma coisa de vocês, ou se eu usei a vida deles para poder me aproveitar de vocês. Nada disso. E era muito óbvio, né, gente? Se eles duvidassem realmente de Paulo, bastava olhar as pessoas que andavam com Paulo, pessoas idôneas, pessoas que temiam a Deus, pessoas que não exploravam, pessoas que não tiravam proveito, pessoas que se sacrificavam para servi-los. E uma coisa que eu quero falar com vocês antes de seguir, irmãos, nós podemos ser imaturos dessa forma por um tempo, né? Mas nós não podemos continuar imaturos assim o resto da nossa vida. Isso, eu quero dizer o que com isso? Quero dizer que todo mundo tem um tempo para aprender e crescer e se desenvolver num cristão maduro, né? Um cristão que ama o Senhor, que ama os irmãos, que quer ver a obra de Deus acontecendo, que quer ver pessoas sendo salvas, né? Nós precisamos crescer. E se por alguma forma nós não estamos crescendo, né? Nós estamos na mesma, tem algum problema, né? Se nós não ansiamos de ver outras pessoas conhecendo essa palavra de graça, de que Jesus pagou pelo preço dos pecados dela, que elas não precisam ser infelizes o resto da vida, que elas não precisam fazer nada para conseguir o amor de Deus, né? Às vezes as pessoas se sacrificam, as pessoas fazem loucuras para conseguir a bênção de Deus, e elas precisam ouvir que Jesus já pagou por elas naquela cruz, que Jesus já morreu por elas naquela cruz, que tudo é gratuito, que tudo é pela fé, que Deus não aceita barganha, Deus não aceita troca. As pessoas precisam ouvir isso. As pessoas estão desesperadas, tem pessoa pulando o muro do cemitério à meia-noite para fazer trabalho. Olha o desespero das pessoas. O que leva uma pessoa a fazer uma coisa dessa? Porque falaram que se eu fizer eu vou ser abençoado, eu vou conseguir alguma coisa. As pessoas precisam ser libertas, irmãos. Se não nos incomoda o desespero do outro, se não nos incomoda as prisões dos outros, alguma coisa está errado dentro de nós. A gente precisa ter compaixão das pessoas, a gente precisa que esse amor que nos alcançou, ele saia também de nós, ele transforme a nossa vida para que outros sejam alcançados, irmãos. E essa igreja era uma igreja muito imatura, uma igreja muito carnal, uma igreja muito egoísta, uma igreja que vivia em divisão, em contenda, em calúnia. E Paulo, ele insiste com o amor de Deus, que eles mudem, que eles cresçam. Que o Senhor nos ajude a honrá-lo com as nossas atitudes, com os nossos recursos. Amém? Amém. Versículo 19 diz o seguinte: vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Então Paulo, ele quer que eles entendam: eu não estou aqui me defendendo, me justificando, querendo que vocês, por favor, tenham misericórdia, vocês são o juiz que eu tenho que apresentar a minha causa. Não, ele estava falando, eu falo diante de Deus, eu falo com vocês como alguém que está diante de Deus, alguém que está em Cristo. Como é que é alguém que está em Cristo? É alguém que tem autoridade, é alguém que transborda de amor. É assim que alguém está em Cristo, é alguém que tem a autoridade do nome de Cristo, mas que transborda do amor de Cristo. E Paulo está falando, eu estou falando com vocês como alguém que está em Cristo.
Vocês precisam ouvir o que eu tenho que falar. Ele chama amados irmãos. O que eu estou falando é para vocês serem fortalecidos, para vocês ficarem fortes. Vocês estão fracos, enganados, vivendo numa mentira. E o versículo 20 ele diz: pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Então Paulo teme, 2 vezes ele fala nesse versículo o que ele teme, né? Eu temo. Ele primeiro teme que ao visitar os irmãos não os encontre como esperava e nem eles, né, encontre Paulo como eles esperavam. O que Paulo está falando? Paulo teme que novamente quando ele vai visitar eles não tenham um conflito, eles batam cabeça de novo. Paulo espera que eles já tenham aprendido, tenham crescido, tenham amadurecido, mudado. Eu temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava e vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem, porque eram essas coisas que a igreja em Corinto vivia. É triste uma igreja viver assim, né? Brigas, manifestações de ira, divisões, calúnia, intriga, arrogância, desordem, inveja. E essas são coisas, irmãos, não tenho dúvida, são coisas de quem falta conhecer do amor de Deus. Falta o amor. Porque se a gente vê a continuação de 1 Coríntios 13, de 4 a 8, a gente percebe que tudo que o amor é, é o oposto do que eles estavam fazendo, do que eles estavam vivendo. 1 Coríntios 13, de 4 a 8, diz o quê? Coloca aí, por favor. O amor é paciente. O amor tem paciência. O amor é tolerante. O amor é bondoso. O amor não quer o mal. O amor não inveja. O amor não se vangloria, não se exalta em cima do outro. O amor não se orgulha. O amor não maltrata. O amor não procura seus próprios interesses. O amor não se ira facilmente. O amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, o amor nunca acaba. O que faltava na igreja em Corinto, igreja? Amor. Eles precisavam conhecer profundamente do amor de Cristo, porque o amor de Cristo nos transforma. O amor de Cristo nos capacita a viver em unidade, em viver o amor prático, né? Permite com que um olhe para o outro e veja quem? Jesus. Ah, mas são todos pecadores. Sim, mas Jesus vive em nós. E por causa de Jesus a gente pode perdoar um ao outro, a gente pode amar um ao outro, a gente pode ser paciente um com o outro. A gente não vai brigar um com o outro. Então essa igreja precisava conhecer do amor do Senhor. Uma igreja que precisava conhecer do amor de Cristo. Parece paradoxo, né? Uma igreja que precisava conhecer o amor de Cristo. Isso traz um temor ao nosso coração, não traz, irmãos? No meu coração isso traz um temor grande. E eu falo, meu Deus, ninguém está livre, não é? Meu Deus, me guarda de chegar a esse ponto, nos guarda de ser uma igreja, gente, igreja é corpo de Cristo. O que é uma igreja? Igreja é corpo de Cristo, é onde Cristo se manifesta, são os pés, são os braços, são os olhos, os ouvidos. Cristo se manifesta hoje através da igreja, do corpo dele. E aí você se depara com uma igreja que não conhece o amor de Cristo, que vive em briga, em calúnia, em difamação, em contenda, em divisão. Isso não é igreja. Que Deus guarde o nosso coração, irmãos.
Que Deus guarde o nosso coração, que Deus guarde a nossa vida, de não menosprezar o amor de Cristo em nós, por nós, mas que esse amor possa sair através de nós e alcançar outros. Em nome de Jesus. E esse tipo de pecados, irmãos, no meio da igreja, ele só tende a crescer. É como se fosse assim, não, é comum brigar por qualquer coisa, é comum dividir, é comum ter grupos separados que não se falam, é comum, isso não é comum, isso é errado, isso não tem nada a ver com a igreja de Deus, com a vontade de Deus. Não, mas é comum, não é comum, é errado. E se deixar esse tipo de coisa acontecer, é só um pouco, é como um câncer, Cada vez mais membros vão sendo afetados e destruídos. É uma igreja que se autodestrói. É uma igreja autodestrutiva. É uma igreja que vive na carne. Cada um busca seus próprios interesses. Eu fico, de verdade, irmãos, impressionado com o apóstolo Paulo em lutar tão veementemente por a igreja em Corinto. Eu falo, é o amor de Cristo mesmo sobre esse homem. O versículo 21 diz o seguinte: receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Então, Paulo ele conclui o capítulo 12 com essa exortação final. Ele fala mais uma coisa que ele teme, que ele tem receio, que ao chegar lá para visitar esses irmãos, Deus humilhe ele. Como que Deus vai humilhá-lo? Quando ele lamentar por causa de muitos que pecaram anteriormente e não... O que diz lá a igreja? E não se arrependeram. Muitos que pecaram. E ele está falando sério. Sabe que é a terceira vez que ele está querendo ir. Primeira vez, né? Ele foi. A segunda vez foi uma visita muito desconfortável, porque ele teve que confrontar esses pecados. A igreja estava vivendo em impureza, imoralidade sexual e libertinagem. Sabe? Era um saindo com o outro, um dormindo com o outro. Era uma coisa. E Paulo fala: ei, isso daí não tem... Isso aí não tem nada a ver com Deus, se arrependam. E eles não gostaram. Falaram, não tem que falar o que a gente tem que fazer, não. Cortaram o relacionamento com o Paulo. O Paulo está falando agora, olha, eu tenho um receio. Eu receio que quando eu chegar aí pela terceira vez, aqueles, não eram alguns, ele fala muitos. Por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram. Você veja a situação da igreja. Muitos pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo ele tem receio de quando chegar lá, ele se sinta humilhado. Ele se sinta muito triste. Ele se sinta acabado, destruído. Mas por que Paulo ia sentir tanta coisa? Porque ele se via como um com aqueles irmãos. Nós somos um só, irmãos. Não importa quem nós somos, não importa de onde viemos, não importa o que fizemos, não importa qual foi nosso último pecado, todos nós somos um só, em Cristo. Em Cristo nós somos um. E Paulo ele passa para nós essa ideia de que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sente. E ele passa essa ideia de que se um membro é honrado, o corpo todo se alegra. E é exatamente isso que nós somos, irmãos. Enquanto nós não entendemos perfeitamente que a minha vida interfere na vida de vocês e que a vida de cada um de vocês interfere na vida dos outros, nós estamos como os irmãos em Corinto. Enquanto isso não for uma realidade para nós, enquanto, não, eu me importo com os meus irmãos, e porque eu me importo com os meus irmãos, é importante aquilo que eu faço.
Enquanto cada um de nós não tiver isso bem claro, bem forte, a gente não vai viver como parte de um corpo. Não, eu faço parte de um corpo. E se eu sou parte de um corpo, eu faço diferença, né? Se a gente é parte de um corpo, a gente faz diferença. Mas como que a gente age quando a gente não se sente parte de um corpo? A gente age assim, a gente age de forma turista, né? A gente fala, mas você não é parte do corpo, mas nós não somos um só, a gente não forma um grupo. Não sei. Talvez sim, mas talvez não. Talvez eu faça parte de outro grupo. Qual é o outro grupo? Não sei também. Então já sei qual é o seu problema. Seu problema é compromisso com Cristo. Porque sem compromisso com Cristo, você não precisa ter compromisso com ninguém. É forte isso, irmão. Mas é saudável. Eu acredito, quando Paulo, presta atenção, Paulo está falando, irmãos, eu vou visitar vocês pela terceira vez, tá? E eu amo muito vocês, e eu estou falando tudo isso porque eu amo vocês. E eu espero que quando eu chegar lá, vocês que pecaram, tenham se arrependido. Paulo está indo em missão de paz. Vocês estão entendendo? Mas ele já está anunciando. Para que haja essa comunhão, vocês têm que se acertar com Deus. Senão se torna impossível. Isso é por amor. E Paulo fala, eu estou falando isso porque eu amo vocês, porque eu quero ver vocês bem. Eu não quero que vocês se enganem. Eu quero ver vocês bem. E da mesma forma, irmãos, só Deus sabe, né, o quanto eu oro e clamo para que você seja edificado na verdade da palavra de Deus, na comunhão com Deus, no teu próprio relacionamento com Deus pessoal, e seja parte do corpo de Cristo, e queira fazer diferença. Irmãos, quando um membro do corpo está fraco, os outros carregam ele. Quando a gente machuca um braço em gesso, o outro se sobrecarrega, é só por um tempo, porque assim que esse ficar bom, os dois voltam a funcionar. Tudo bem quando a gente está fraco e debilitado e a gente precisa ser carregado. Nós estamos aqui para isso. Nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos aqui para carregar um ao outro, para fortalecer um ao outro, para ajudar um ao outro. As suas lutas são as mesmas lutas que eu tenho. Todos nós passamos por dificuldades, pecados, tanta coisa. E nós estamos aqui para fortalecer um ao outro, para ajudar um ao outro, para levantar um ao outro. Mas para que isso aconteça, cada um de nós tem que ter esse compromisso. Não, eu quero fazer parte disso. Nós fomos alcançados por Cristo para alcançar outros, irmãos. E todos esses pecados que Paulo cita, eles são pecados sexuais. Impureza é aquilo que não é puro, aquilo que houve contaminação, seja num pensamento, seja numa atitude. Isso é impureza. Imoralidade sexual é qualquer relação sexual fora do leito matrimonial. Libertinagem é usar da liberdade que nós temos em Cristo para dar ocasião à carne. Tudo isso a igreja de Corinto está vivendo. E é muito fácil, né, para nós vivermos nisso. Então nós temos que vigiar nosso coração. Nós temos que colocar o nosso coração diante da luz, né, da palavra de Deus e ver se a gente se encontra nessa situação e nos arrepender, né, e deixar para trás. Paulo fala, olha, eu temo que vocês que pecaram anteriormente não se arrependeram. Ele não teme que vocês que pecaram, não, porque a gente peca. Mas ele teme eles terem pecado e não se arrepender. Irmãos, para concluir, eu vou ler Josué 7:13, que fala sobre a derrota de Ai. Você sabe que o livro de Josué conta um momento histórico da nação de Israel, onde o povo de Israel, que saiu lá da escravidão do Egito, passou 40 anos no deserto, agora chega à terra prometida, né? A terra que mana leite e mel, que para nós
fala de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, para nós é uma analogia muito forte quando a gente fala do livro de Josué. E aqui no capítulo 7 do livro de Josué, o povo está lutando contra Ai, uma cidadezinha pequena, né? Eles tinham acabado de vencer Jericó com muralhas gigantes. E, né, nós conhecemos um pouquinho da história, nós vimos como o Senhor fez com que as muralhas de Jericó caíssem, né? E eles tiveram grande vitória. Só que Ai era uma cidade muito pequena, né? Não tinha uma fortaleza, uma muralha como Jericó. Porém, por causa do pecado de Acã, né, eles não tiveram sucesso naquela batalha. Eles tiveram derrota. E Deus fala com eles, né? Deus fala assim, ó, vá, santifique o povo, diga-lhe, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Então eles tinham que retirar aquela coisa que estava impedindo eles de ter vitória do meio deles. Eles tinham que jogar fora aquilo. E aí assim que eles fizeram isso, eles tiveram vitória. Não é tremendo? A analogia, assim como a igreja que precisa se arrepender dos seus pecados, né? Dar as costas para Ele, abandoná-los. E é interessante, no capítulo 8, versículo 1, depois que eles têm a vitória, o Senhor fala o seguinte, e disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei, veja que o verbo está no passado, Deus, ele já vê, depois que eles se livraram daquilo que os impedia de ter a vitória que Deus tinha para ele, Deus já falou, eu já entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Ou seja, aos olhos de Deus, a vitória já tinha acontecido. Eles já eram vitoriosos, porque eles simplesmente deram as costas para o pecado e se voltaram para Deus. Amém? Então é isso, irmãos. Eu não sei quais são as tuas lutas, não sei se você se encontra como a igreja em Corinto, né? Envolvido em pecado sexual. É um modo forte para terminar um estudo, né? Mas é assim que Paulo termina, então eu lamento muito, né? É assim que nós vamos terminar também. E os pecados sexuais, eles são muito sérios, né? Eles são muito sérios diante de Deus. E nós precisamos abrir mão deles. Nós precisamos dar as costas para eles. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Deus odeia o pecado só porque o pecado nos machuca. O pecado nos machuca. E Deus nos ama. E Deus não quer que a gente se machuque. Então Deus fala, olha, isso não. Isso não. Ah, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você é meu filho agora. Você é minha filha agora. Eu tenho vitória para você. Eu tenho o melhor para você, né? Às vezes a gente se agarra, né, num osso podre, quando Deus tem um filé mignon preparado para a gente, né? Não vale a pena. Bem? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor? Vamos embora. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque, Senhor, nós não somos daqueles, ó Deus, que voltam atrás, Senhor. Nós somos daqueles que avançam, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Tua palavra, ela mexe com a gente, Senhor. Ela nos destrói, ela nos desconstrói. Porque o Senhor tem o desejo de nos construir de novo, Senhor. E eu oro, Deus, que na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, fica à vontade, Deus, como o oleiro faz com o barro, com o vaso de barro, quebra a gente, faz de novo, quantas vezes for necessário, Senhor. Nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. O nosso prazer é estar nas mãos do oleiro, é ser esse barro moldável, esse barro, ó Deus, maleável, esse barro, ó Deus, que se transforma na Tua vontade, Senhor. E eu sei, Deus, que sozinhos nós não podemos fazer a Tua vontade. Eu sei, Senhor, que sozinhos, ó Deus, nós não podemos, Senhor,
nós não podemos vencer, mas contigo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Senhor. E eu oro, Deus, eu oro pela tua igreja essa noite, Deus. Eu oro que o Senhor venha fortalecer a tua igreja essa noite. Venha nos dar um coração maleável, Deus, um coração igual ao teu, um coração onde o teu amor se manifesta, Senhor. Um coração, ó Deus, que não é egoísta, Senhor, que não é invejoso, um coração que não quer dividir, mas um coração que quer abençoar, que quer somar, que quer unir, Senhor. Faz essa obra, Deus. Completa a tua boa obra nas nossas vidas, Senhor. Tu és fiel. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para terminá-la, Senhor. Nós nos rendemos, Deus. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nós clamamos, Deus. Fica à vontade em nosso meio, Deus. Opera em mim o Teu querer, Deus. Opera em nós. Que essa igreja, Deus, seja um farol na escuridão. Que essa igreja seja uma referência nesse bairro, Senhor. Que as nossas vidas sejam luz no trabalho, na família, em casa, para os vizinhos, Senhor. Possamos brilhar a Tua luz, Senhor. Possamos ser referência, Senhor, para outros que estão procurando direção, procurando ajuda, procurando o socorro de Deus, Senhor. E eu sei que Tu és o socorro presente na hora da angústia, Senhor. O Senhor não falta, o Senhor não falha, Deus. O Senhor nos chama pelo nome e se revela a nós, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que Tu és, Senhor. Não só pelo que o Senhor pode nos dar, mas por tudo que Tu és, Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vamos servir a ceia. Eu peço que todos segurem o pão e o cálice para que a gente possa tomar juntos.